Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, dia 9 de janeiro, esse janeiro meio gelado que a gente está vivendo, não faz tempo que a gente não tem isso, né? Mas vamos lá, vamos começar de novo, o ano tá recomeçando para a gente está voltando depois de um breve intervalo aí na virada do ano. Vamos falar um pouco do que está acontecendo, enfim, e do que vai acontecer. Vamos lá. Primeiro, dar uma passada rápida aqui. Na sexta-feira, a gente teve um mercado que deu uma animada. Aqui no Brasil, a gente teve uma bolsa relativamente forte. Gostou tanto do que ouviu na reunião ministerial, como teve ajuda do mercado externo também, que também teve forte na sexta-feira, né? Mas a gente vê que foi um ano que não dá para comemorar. 2022, a gente está só fazendo aqui uma breve recapitulação. 2022, o Ibovespa até conseguiu fechar uma alta de quase 4%, mas os small caps amargou aí uma queda de mais do que 16%. Quer dizer, o que a gente viu aqui foi fundamentalmente algumas poucas ações que são muito importantes para o Ibovespa, levando todo o índice para cima. O mercado em geral, a maior parte das ações teve um ano fraco, ruim. Tá? Lá fora, então, nem se fala. Né? A gente viu o Nasdaq caindo mais de 30% no ano fechado, o S&P também com um desempenho bastante ruim, 18% no ano. Quer dizer, 2022 está fechado, ainda bem. Tá? Voltando aqui, na sexta a gente teve, enfim, acompanhando o que aconteceu no mercado de ações, a gente viu que principalmente os juros mais longos caíram bastante, e lá fora a gente teve também um fechamento forte dos juros, os juros acabaram, enfim, todo mundo bastante animado com o anúncio do chamado payroll lá nos Estados Unidos, que dá para dar lá nos Estados Unidos a expectativa de que os juros possam começar a cair mais cedo do que possível, porque de fato a economia está desaquecendo, o mercado de trabalho começa a dar sinais de que vai desaquecer, e isso pode fazer com que o Fed reduza os juros mais rapidamente. Então a gente vê aqui o mercado de juros lá nos Estados Unidos fechando bastante, depois de um ano que, enfim, a gente não precisa nem repisar nisso, onde o Fed subiu os juros, e os juros subiram muito rapidamente e muito fortemente ao longo do ano todo. Né? Isso acabou afetando também as commodities, não muito o petróleo, enfim, o petróleo hoje de manhã ele já estava próximo de $80 o barril de novo, né? Próximo dos $80 o barril, mas na sexta não deu tempo de fazer esse efeito todo, e as outras commodities também tendem a ser beneficiadas, tá? Inclusive algumas das commodities agrícolas. Vamos lá, aqui é o payroll que a gente teve na sexta-feira. O número de vagas criadas ficou levemente acima da expectativa, não muito, mas não é um número que chama muita atenção. O desemprego veio abaixo do esperado, mas o aumento do salário hora, que é o dado importante aí do ponto de vista da inflação para o FED, veio abaixo da expectativa e teve inclusive uma revisão do mês anterior. Tá? Então, notícias boas aí que animaram o mercado na sexta-feira. Na Europa, a inflação também deu uma notícia boa. A inflação cheia veio abaixo da expectativa, caindo levemente acima de 10% em novembro para 9,2%, quase um ponto percentual de queda no mês, mas essa é a cheia. Né? Quando a gente olha o núcleo da inflação e elimina lá os preços de energia e alimentos, que são os mais voláteis, a inflação veio levemente acima da expectativa. Então, na Europa está alguns passos atrás ainda dos Estados Unidos no ponto de vista do trabalho que tem que ser feito de inflação. Tá? Nessa semana, a gente tem uma semana relativamente leve, ela vai não crescendo. Para quinta-feira, a gente ter a inflação dos Estados Unidos, que vai ser o dado aí que vai dominar a semana. Naturalmente, o discurso do Powell, o presidente do Fed, amanhã vai ser importante também, vai dar um tom no mercado, mas, de maneira geral, a inflação ao consumidor tende a dominar aí o noticiário econômico da semana. Lembrando que na sexta-feira a gente começa a ver os resultados das empresas. O quarto trimestre começa a ser anunciado, começa pelos bancos, como sempre.
mas a gente deve ter resultados sendo anunciados, principalmente, enfim, daqui nas próximas 2 ou 3 semanas, deve ser aí a temporada, o horário nobre dos resultados. Resultados que o mercado a expectativa é que mostrem quedas relevantes aí dos lucros. Aqui no Brasil, bom, não tem muito o que falar, imagino que todos devem ter visto os estudos de Brasília, enfim, pouco a acrescentar aí, mas o que vai acontecer é que a gente provavelmente deve ver o mercado interrompendo a melhora do final de semana. Sexta-feira foi o terceiro dia de alta do Bovespa, né? Mas isso deve interromper e, pelo menos no começo do pregão, o mercado vai ficar bastante cauteloso, aguardando aí o resto das notícias do dia. A tendência é que enfim, a gente veja em todos os mercados uma maior cautela no começo do dia. Tá? Lembrando que a reunião ministerial na sexta-feira foi bem recebida, a sonificação do discurso tinha sido bem recebida, acabou sendo um dos motivos pelo que o mercado foi bem na sexta-feira, e existe a expectativa aí do ministro da Fazenda anunciar algumas medidas ao longo da semana, para não ainda o novo arcabouço de controle fiscal, mas pelo menos algumas medidas paliativas para aliviar o déficit. Nesse ambiente, fica tudo meio que sob dúvida para ver se a gente vai ter realmente esse anúncio de medidas ou não. Tá? De qualquer maneira, amanhã a gente tem o IPCA de dezembro, deve mostrar uma leve alta em relação a novembro, e a semana é dominada por dados de atividade. Varejo de novembro na quarta, serviços na quinta e o IBC-BR, que é aquele índice do Banco Central, na sexta-feira. Tá bom? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. A gente agradece demais e ficamos prontos aqui para qualquer dúvida. Um grande abraço e a gente volta amanhã. Até mais.